Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mulher que Pode Mais. Aqui a gente fala com mulheres que decidiram se posicionar com propósito e transformar ideias em impacto real. Meu nome é Patrícia Baraúna, eu sou empresária há mais de 20 anos e é um prazer ter você por aqui. Antes de apresentar a nossa convidada, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar todas as notificações e deixar o seu like nesse vídeo. Hoje eu tenho a honra de receber no Mulher que Pode Mais uma mulher que virou referência por transformar a própria história. A partir dela, ajudar outras mulheres a se reencontrarem. Patrícia Rodrigues é terapeuta, empreendedora e criadora de um movimento feminino que inspira, fortalece e devolve identidade e autoestima para milhares de mulheres. Ela é a prova de que quando uma mulher decide se respeitar, tudo muda de dentro para fora. Patrícia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer ter você por aqui. Muito prazer, Paty. É uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar com vocês e compartilhar a minha história e esse desenvolvimento para que isso aqui seja uma raiz e dê muitos frutos para essa mulherada que está assistindo. Muito obrigada, viu? Transformar muitas mulheres. Eu Amém. quero que você fale um pouquinho para a gente quem era antes de se tornar mentora, antes dessa força toda que você tem. Quem era a Patrícia antes de tudo isso? Tá. A Patrícia, antes do Dei Certo, antes de ter todos os resultados que eu tenho hoje, sempre foi uma menina muito sonhadora, apesar das adversidades, apesar de todo o externo dizer que não. Não, você não é capaz, não, isso não é para você, não, para de sonhar com isso. Então eu sempre fui muito sonhadora, sempre acreditei. Eu sempre levei comigo que eu consigo tudo que eu quero, não importa o tempo, não importa o ambiente, não importa os acontecimentos, eu sei que eu vou conseguir em algum momento. Então eu sempre fui muito sonhadora, apesar de todas as dificuldades, então, tanto na infância, quanto na adolescência, quanto nos relacionamentos tóxicos e abusivos, eu sempre tive um brilho e uma luz, sabe? Eu sempre enxerguei a luz no fim do túnel. Mas essa era a Patrícia antes dos resultados. Eu acredito que isso foi o que me fortaleceu, inclusive, para chegar onde eu estou hoje, que é só o início. Eu falo que é só a pontinha do iceberg, já já tem muito mais vindo por aí. Estamos em constante evolução e construção, né? A Com nossa história certeza. é o tempo inteiro sendo construída no movimento. E Exato. você veio se movimentando para acontecer tudo isso. E o que você acredita que tenha feito com que você se posicionasse e mudasse a sua história? Teve algum momento que teve essa virada de chave? Teve, quando eu olhei para minha vida, eu já era mãe de 3, né? E eu olhei e falei assim, meu Deus, se eu não fizer nada por mim, ninguém vai fazer. Então eu estava em um relacionamento que não me acrescentava, só me puxava mais para baixo, tirava minha autoestima. E eu olhei e falei, eu já sou mãe de 3. Eu não tenho uma rede de apoio, eu não tenho uma vida financeira estável, então eu preciso fazer agora por mim e pelas minhas filhas. Eu enxerguei essa situação e eu falei assim, se eu não fizer, daqui 5, 10 anos eu vou olhar para trás e vou ver que eu poderia ter feito e eu não fiz. Então, mesmo com as gêmeas super novinhas, mesmo com as crianças ainda ali muito dependentes de mim, eu peguei essa força, sabe? Ao invés de ser a minha fraqueza, eu usei o meu momento de vulnerabilidade como o meu maior Nossa. combustível. E eu usei isso para crescer como nunca. Esse foi o Gente, ponto. olha, eu tenho até me emocionado com as pessoas que vieram, porque eu acho que todas vão seguindo no mesmo padrão que eu também venho seguindo, de utilizar uma fragilidade, algo que veio para não agregar em nada ou para me deixar, né, não ter sucesso em alguma coisa e me fortalecer com isso. Eu acredito que você vem num passo muito diferente da maioria, porque a maioria das mulheres que estão até aí do outro lado vão entender que a gente está casada, está com 3 filhos, numa situação sem estabilidade financeira, é muito mais fácil se manter nesse ambiente. Eu vou Sim, ficar aqui porque meus filhos, porque senão eles vão ficar com o pai ausente ou fora, então eu preciso me manter nisso e vai sofrendo e vai se aguentando, fechando e né? vai adoecendo Sim, essas crianças, esse ambiente. Então perfeito. é muito difícil para a gente, entendendo o mercado como funciona, né? Para a gente estar sempre se posicionando, ainda mais
com criança, então é um desgaste muito intenso nosso, Muito. de ser mãe, de ser empreendedora, de se reinventar, de ser uma mulher que está tomando uma decisão extremamente séria, porque não é só um relacionamento, pai dos Exato. seus filhos. Sim. Você fala assim, eu preciso tomar, ou é agora ou é nunca. Quando foi que você falou assim, é agora ou nunca? Eu preciso tomar essa decisão. Há quanto tempo e o que veio acontecendo, que a gente conhece um pouco, mas eu quero que você fale um pouquinho aqui comigo. Você fala Com a após o gente. divórcio? Sim. Tá. O divórcio em si. O divórcio em si. A sua tomada de decisão. Acabou, eu preciso tomar agora essa decisão de me divorciar. Quando eu tomei a decisão de me divorciar, eu ainda fiquei muito relutante por conta das crianças. Então, não são só as mulheres lá de fora, né? A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Ah, porque ela conseguiu, porque ela tinha dinheiro, porque ela tinha rede de apoio. E não, muito pelo contrário. A gente tem que fazer do limão limonada. Então, quando eu tomei essa decisão, eu ainda fiquei muito relutante. Eu conversei, olha, não tá dando realmente, vamos pensar para se separar. Só que eu olhava para as crianças e eu falava assim, nossa, mas elas gostam tanto do pai, né? Como que vai ser esse movimento? Será que eu vou dar conta sozinha? Porque ruim com ele, pior sem ele, né? É o que a maioria É o que a faz, não maioria, sai dali por exatamente. isso. Então eu falei assim, não, eu preciso. E teve um acontecimento pontual, né, que me empurrou de fato. E eu falei, não, agora não tem volta. Eu tive que queimar o barco e não olhar para trás. Então, quando eu me divorciei, foi um momento muito difícil, porque eu tive minha conta zerada, eu tive o meu carro tirado, à força. Foram várias coisas que aconteceram que me deixou no fundo do poço com 3 crianças para cuidar. Então, chegou na semana de pagar as contas, eu tinha R$0 na conta. E minhas filhas faziam aniversário nessa semana, gêmeas. E eu tive dinheiro para comprar um leite condensado e as velhinhas do bolo. Fiz um bolo com farinha de trigo, achocolatado, uma cobertura e cantei o parabéns para elas assim. E eu olhei para aquela situação e falei assim: isso, eu vou fazer diferente. Ano que vem, isso aqui, esse cenário não vai se repetir. E não tive uma rede de apoio de fora, né? Então, não tive pai, não tive mãe. Eu tive que usar essa força. Essa foi a minha virada. Olhar elas me perguntando assim, mamãe, e o nosso presente? Eu não tinha dinheiro para dar um presente de aniversário. Mamãe, não vai ter festa? Você prometeu que ia dar uma festa X. E como que eu faço sem dinheiro? Não tinha dinheiro nem para fazer a compra do mês. Então, teve dias que eu tive que deixar de comer para dar o almoço e a janta delas. Às vezes eu comia uma vez no dia. Eu emagreci, fui para 50 quilos, quase 49 quilos. Então, foi um momento muito difícil, mas eu entendia que isso é só uma fase. Isso não é o contexto final. Então, eu sempre olhei muito a longo prazo. Eu olhava meu alvo. Hoje eu tô aqui, mas amanhã eu não estarei. Esse foi o meu ponto de virada e o que me fortaleceu para sair dessa fase negativa. E aí começou a fazer um movimento. E o contexto, você vem trazendo esse contexto para sua rede, sim, mostrando essa fragilidade, mostrando a sua vulnerabilidade, e assim foi construindo uma rede de conexão genuína, uma rede verdadeira, onde você colocou algumas vulnerabilidades e acaba fazendo com que outras mulheres que estejam passando por isso, achando que são só elas, entendam que não, que tem alguém passando e que se ela está passando, eu também consigo passar por isso, eu também consigo. Perfeito. E elas foram gerando mais conexão. E o momento de você falar assim, não, eu preciso construir isso como método e ajudar outras pessoas. Eu comecei a receber muitos directs de mulheres que falavam para mim, Paty, estou passando pelo mesmo. Estou em um relacionamento há tantos anos, quero sair, mas não consigo, não tenho força, não tenho autoestima, me ajuda. E eu falei assim, bom, eu saí disso e eu sei o caminho. Não é fácil, não é gostoso. E eu falo para as minhas alunas o seguinte, amor próprio, ele não é um sentimento que vai nascer em você num sábado de manhã, que você vai acordar com ele. Amor próprio, ele é uma decisão junto com uma ação. É quando você decide que vai fazer uma reeducação alimentar, você come a salada que você se propôs, mesmo querendo comer o brigadeiro, o doce, a bolacha. É quando você decide ir para academia e reeducar o seu corpo. É quando você fala não para quem te fere, para quem te usa, para quem te abusa. Então, a decisão, mesmo querendo falar sim para aquilo que você já está tão acostumada com vícios emocionais, isso é o amor próprio na prática. Então, eu peguei tudo aquilo que eu usava comigo, tudo que eu já usei em consultório, em terapias, e eu fiz um método, né?
E passei para essas meninas, para essas mulheres que precisavam sair desse fundo de poço. Então, esse foi o momento de eu sentar, pegar todas as ferramentas necessárias e criei esse método. Quando elas viram em mim, poxa, ela passou por isso, ela É é o verdade. próprio case de sucesso. Então, muitas me procuravam assim, Paty, eu tenho várias indicações de terapeuta, de mentora, mas muitas têm só teoria. Você tem skin in the game, você passou por isso. Então, além da teoria, você tem a prática, você passou pelo processo, você vai me entender. Olha, eu tenho um pediatra da minha filha que ele fala o seguinte, que tinha uma dificuldade muito grande no hospital que ele trabalhava, ele já é bem idosinho. Quando a gente conheceu ele, a minha filha está com 13, ele já estava com 70 e poucos anos. Uau! Está vivo, mas ele está aposentado. E ele falou que tinha muita dificuldade de sair do hospital porque tinha dificuldade de ter pediatras. E eles dependiam muito dele. E uma vez um diretor chamou ele e falou assim, nossa, a gente está tendo muita dificuldade. O que você acha que a gente está fazendo que não está conseguindo um profissional, um pediatra? Ele falou assim, procura pessoas que tenham filhos. Uau! Perfeito. Quando a pessoa tem filho, ela entende que aquele resfriado não é só resfriado. Ele entende que aquela gripe, aquela febre, aquele desespero daquela mãe é o que ela realmente está passando. Sim. Enquanto vocês buscarem pessoas que têm diplomas, várias graduações, porque estudou em tal país, porque fez tal, estudou em tal instituição, vai continuar acontecendo o que a gente está vendo aqui. Perfeito. Da pessoa não entender a dor que os pais estão passando dentro de casa. E aí eles... E realmente é isso, quando você entende que, nossa, era muito mais fácil em muitos momentos você olhar para suas filhas e falar assim, nossa, por que eu tomei essa decisão? Acho que é melhor eu voltar atrás. Será que não dá tempo ainda? Será que ele não vai mudar? Porque aí a mulher até coloca um pouco de fantasia. Ah, ele falou que vai mudar, eu acho que se eu der essa chance, eu não vou deixar elas sofrerem com a falta do aniversário que eu tinha prometido e que a gente até tinha a possibilidade de fazer juntos. Sim, exatamente, exatamente. E eu pensei, mesmo depois de separar, eu pensei, nossa, mas por que eu vou fazer isso? Será que não dá para voltar? Será que não dá? Eu pensei, e que bom que eu tive a coragem do amor próprio, de olhar, mesmo querendo voltar para o vício emocional, mesmo querendo voltar para aquilo que era familiar, eu mantive a decisão e segui. Porque 2 anos, fazem 2 anos, né? 2 anos depois, eu tô indo pro meu apartamento maravilhoso, que eu sempre idealizei, vou montar do jeitinho que eu sempre sonhei. Fui viajar de avião com elas semana passada, que era o sonho delas, viajar de avião, dei isso de presente, a gente ficou numa pousada maravilhosa, com recreação. Então, hoje eu olho os meus resultados, eu tenho boas amizades, sabe? Eu viajo, eu estou construindo um império, e tudo isso de maneira tão leve, sabe? O que há Com seu 2 anos... propósito. Com o meu propósito. O que há 2 anos atrás era improvável. Era uma coisa que eu estava sobrevivendo. E eu pensava assim, hoje eu estou sobrevivendo, mas amanhã, meu amor, amanhã eu vou estar conquistando o mundo. Mas é muito importante você colocar, porque é isso, a gente tem que tá num casamento e num casamento frustrado, e hoje você vê tantas pessoas reclamando de parceiros, de não estar encontrando alguém. É verdade. E aí você fala assim, ai, será que não é melhor ficar aqui mesmo? Porque o que eu tô vendo ali do vizinho, hoje eu não vejo nem tanto da grama mais verdinha. O que a gente está vendo em relação a relacionamentos, são relacionamentos tóxicos, ruins, e que a pessoa tá vendo o que ela tá passando e ela acha melhor ficar desse jeito. E com você medo de não encontrar algo melhor, né? Sim. Eu não vou ficar sozinha. Então, eu tenho que ter alguém, eu tenho que estar com uma pessoa ali do lado. E isso eu digo homens e mulheres. E a gente está vendo a todo momento algumas coisas acontecerem muito graves. Você fala, nossa, mas a pessoa não percebeu que isso ia acontecer? Ele deu sinais. Ela deu sinais e se manteve ali porque estava mais confortável. Sim. Não. E não vou separar porque senão vai ser difícil manter minha vida do jeito que está, né, financeiramente. E nesse momento que você vai, faz esse mergulho profundo, acreditando assim que fosse o pior momento da sua vida, que você busca uma força lá embaixo e você sobe para poder ter o oxigênio, né? E você começa a ver, nossa, agora eu não tenho mais para onde afundar, eu só estou subindo. O meu movimento agora é de subida. A gente tem uma força, a gente começa a ver como a gente pode, como que a gente pode mais. Muito mais. Sabe? E antes de melhorar, piora um pouquinho. A gente precisa desse respiro, né?
E tá tudo certo. Tá tudo E hoje certo. você olha que você tem 3 pessoas, 3 mulheres, Sim. no caso, que elas vão olhar para você e elas não vão se submeter a qualquer tipo de relacionamento. Né? Em Exatamente. ver a mulher, a mãe delas, construindo com os olhos delas o que vem sendo construído. Né? A gente Perfeito. deixa muito legado para os nossos filhos. Eu acho que essa é a maior herança que a gente pode estar deixando para os nossos filhos, são as nossas ações, os Sim. nossos valores, os nossos princípios, o que não é A nossa negociável, verdade, a né? nossa verdade. Muito bom. Quando a gente vive com a nossa verdade, eu trouxe muitas mulheres assim, né? De estar vivendo o seu melhor, estar vivendo a sua Sim. verdade. Não é um personagem. Então, eu fui avaliando muito bem isso. Nossa, essa aqui tem uma história tão que vai agregar tanto, vai transformar tanto na vida de outra pessoa. Às vezes a pessoa não Perfeito. consome, não compra um conteúdo, uma mentoria sua, uma mentoria minha, mas ela está consumindo um conteúdo que vai gerar uma Vai gerar. transformação, mesmo que É uma pequena. semente, É né? uma Que vai semente que a gente está germinar. deixando. Exatamente. O que elas vão fazendo com essa semente, que às vezes não está consumindo financeiramente, mas elas estão Sim, consumindo e agregando psicologicamente, com certeza. emocionalmente, vendo que, caramba, se ela conseguiu com 3 filhos, eu estou aqui com um, ou não tenho, por que eu estou Sim, tão apegada emocionalmente a esse relacionamento que está me fazendo tão mal? Por que eu não vou exato. buscar ajuda a ela? E a gente vê, né, essa necessidade das mulheres, uma carência das mulheres buscarem conteúdos que realmente agreguem e que façam com que elas saiam e vá para do A para o B de Sim. forma mais leve, de forma também mais tranquila, sabendo que ela está indo com alguém que já passou pelo pior também da vida Exato. delas. Esses Então, dias eu postei um conteúdo justamente por isso. Nós somos a primeira geração de mulheres que mudou a frase. Então hoje a gente fala separei por eles, pelos nossos filhos, e não fiquei por eles, porque antigamente era isso, né? Ah, fiquei exato. casada pelos meus filhos, e aí eles cresceram, foram embora, e agora eu tô aqui sozinha, não construí uma carreira, não construí amizades, não construí nada sólido. E hoje eu posso dizer que eu sou dessa geração de mulheres que me separei por eles, para que elas vejam em mim um exemplo, para que elas vibrem com a minha alegria, com os nossos resultados, com os nossos frutos, né? Isso é muito importante. Então, é a primeira geração de mulheres que pode falar, separei por eles, sem ter aquela vozinha de acusação. Ainda tem, mas hoje eu acredito que menos, sabe? Esses dias eu fui para um evento no sábado. Então eu acordei super cedo, acordei 5 horas da manhã, fui fazer meus cílios. Dos cílios eu fui correr uma prova de 5 Meu km, voltei Deus! para casa, fiz o café delas, me arrumei, liberei elas, né, dei denguinho, beijinho, deixei acabar e fui para um evento que acabava 10 horas da noite. Quando eu cheguei lá, eu tava conversando com algumas meninas, né, A gente tem que pensar em tudo. E aí eu falei assim, não, aí elas me perguntaram, e aí, como é que foi de ontem pra hoje, que tinha tido eventos também um dia antes? Eu falei, foi super tranquilo, cheguei em casa, fiz isso, hoje eu já fiz isso. E elas, meu Deus do céu, como você consegue com 3 filhos? Então, quando a gente se planeja, quando a gente tem uma vida acontecendo, eu sou apaixonada, eu falo que viver é bom demais. E quando a gente tem essa percepção que a gente pode mais, tudo pode acontecer. Então hoje eu me permito, sabe, ter amizades, correr, fazer esporte, me planejar, me organizar. E eu falo que eu quero e eu sou uma mulher rica de tudo aquilo que o dinheiro pode e não pode comprar. Sim. Transformar e trazer isso de uma forma tão genuína para o meu dia a dia. Então, o que o dinheiro não pode comprar? O dinheiro não pode comprar o amor, o carinho que eu dou para as minhas filhas. Eu falo Um que momento de amo o dia qualidade. inteiro, tempo de qualidade, olho no olho, brincadeira, intimidade. Porque hoje em dia tem tantas mulheres que estão em casa com os filhos, mas não tem intimidade, não tem Sim. presença. Sim. E eu E acho assim, tem babá, então ela deve deixar o tempo com a babá. Eu tinha algumas pessoas que me julgavam na época que eu é tive mesmo. babá dos meus filhos, desde quando eles nasceram. E meu marido, ele sempre frisou uma coisa: você precisa ter tempo de qualidade. Sim, Não precisa você estar 24 horas, mas se você perfeito. tá, o tempo que você tá com essa criança, você ter qualidade com ela, olhar no olho dela, entender o que ela quer, é isso que fica para a criança. Então, às vezes, você vê pessoas que estão o dia inteiro e não Exato. olha no olho da criança, não Não tem entende o tempo que de ela está qualidade. pedindo, Não brinca de que às vezes é cosquinha. só um carinho, às vezes ela só Exato. quer. O meu filho, por exemplo, ele só fica quietinho. Que Ele vem, lindo. deita, aí ele fica quietinho, passa ali um tempo, daqui a pouco ele vai e volta para brincar. Aí eu vou viajar, se eu passo 3 dias, ele começa com a febre. Aí ele começa, aí quando eu chegava em casa, que eu ficava grudadinha nele, aí eu falava assim:
mas ele não quer conversar. Eu falava com meu marido, ele não, ele quer a sua presença. Quer presença. Você só fica quietinha com ele, para ele tá bom. Aí passava a febre, passava tudo, aí ele ia brincar de novo. Perfeito. E é isso, é a gente entender que quando a gente tem a possibilidade de ter uma babá para poder estar fazendo algumas coisas e a gente ter um momento de fazer outras coisas que vão agregar também. Porque quando você vai correr, você está buscando saúde também. Sim, com certeza. Você está colocando em você formas de ver a vida diferente, falar assim, eu consigo, eu vou atingir. Eu posso mais 5, eu posso mais. mais, Exato. eu sou mulher que pode mais. E é uma riqueza que o dinheiro não pode comprar. Não. Correr Saúde, na rua é de graça, sim. né? Ou numa esteira de uma academia, é riqueza daquilo que o dinheiro não compra. Amor próprio, autorresponsabilidade. Exato, perfeito. Então, é uma geração de mulheres que pensa assim, que pode ter os dois. Eu quero ser rica assim na minha conta bancária, eu quero ser rica também nos meus relacionamentos com os meus filhos, com os meus amigos, com a minha família, comigo mesma. Eu me olhar no espelho e ter orgulho de mim, sabe? Olhar pra mim e falar assim, uau, que mulher é essa que eu tô me transformando? Então, eu acho que quando a gente tem esse movimento e esse orgulho, essa coragem de fazer isso por nós mesmas e por quem tá à nossa volta, porque quando a gente faz por nós, a gente transborda. E a nossa energia, ela conecta com as pessoas, né? É muito gostoso. E quando foi que aconteceu, assim, a primeira transformação que você viu que você tinha o poder de gerar? Então, qual foi esse momento? Você falou assim, nossa, eu ajudei essa pessoa e foi uma coisa tão pouca para mim, eu só falei para ela tal coisa e transformou tanto na vida dela. Quando foi esse momento e que fez com que você falasse, eu preciso fazer por mais mulheres? Eu falo que aqui o nosso podcast, ele fala muito sobre o poder que a gente tem de entregar e mostrar para as mulheres o propósito que elas têm e não sabem ainda. Outras sabem, mas não sabem como vão fazer. Como fazer. Então é importante a gente falar que às vezes foi mínimo, foi coisa que para você era pouco, mas para outra pessoa transformou muito e fez com que você olhasse o seu propósito, a sua história de uma forma diferente. Qual foi esse momento? Bom, o momento que eu considero a virada foi quando eu olhei pra mim, eu tava acima do peso, pós as gêmeas, né, com estria, flacidez, não tava me sentindo bonita. E já foi uma gravidez tranquila? Foi uma gravidez tranquila. No final foi um pouco mais de risco, eu tive que me reservar, mas eu ganhei ela super bem, o parto foi tudo perfeito. Só que a gente fica com o puerpério, né, com toda a dor dos seios, de não caber mais nas roupas, então... Não querer se olhar. É difícil. Então eu olhei para aquela situação, foi nesse momento que eu tomei a decisão, eu preciso mudar minha vida, né? Eu preciso fazer por mim. E eu olhei aquele cenário e eu pensei, eu preciso emagrecer, eu preciso construir a minha vida profissional, eu preciso fazer tanto por mim quanto por elas. E naquele momento eu tomei uma decisão, elas tinham 3 meses, né? E eu tomei a decisão de mudar a minha vida. E eu falei pra mim mesma, eu vou mudar a minha vida, vou me transformar. E quando eu fizer por mim, eu vou fazer isso com outras mulheres. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu emagreci 20 quilos, e eu comecei a me sentir bonita de novo. E eu falei assim, esse é o momento. E eu entrei para o YouTube primeiro, não foi nem o Instagram, há 6 anos atrás. Gente, há 6 anos entrando atrás. agora, tentando entender como que isso funciona. Vai dar bom, vai dar certo. Então, há 6 anos atrás, eu entrei pelo YouTube, comecei a compartilhar os vídeos, o meu dia a dia. E eu falei assim, olha, isso aqui tá legal. Vou migrar pro Instagram. E aí, eu entrei também no Instagram, comecei a compartilhar minha rotina, meu dia a dia. E eu incentivava essas mulheres. Então, eu comecei a ter novas seguidoras. E eu falava assim, bora de a vida. Eu falava pra elas assim, ó, tombada jamais. Então, quando as nenéns dormiam, eu ia lá, fazia minha maquiagem, arrumava meu cabelo, penteava meu cabelo, trocava de roupa. E eu falava pra elas, olha, você não é o que te aconteceu. Você é quem você escolhe ser. Sim. E a partir do que te aconteceu. Então, eu contava essas narrativas. E eu recebia muito direct. Nossa, Paty, hoje eu acordei pleníssima. Então, era um movimento que eu criei há 6 anos atrás. Nossa, Paty, hoje eu tô pleníssima, vamos nessa, porque tombada jamais. E mesmo com um filho pequeno, mesmo com 3, tendo que cuidar da casa, das crianças, de fazer comida, eu ainda tinha esse pequeno tempo pra mim. Então, eu mostrei meu... Né? Criava, exato. Situação. Eu me planejava e eu fazia e mostrava esse movimento de emagrecimento pra elas e fui inspirando. E foi aí que eu entendi uma oportunidade. Eu montei meu primeiro curso, ensinando o meu passo a passo que eu fazia no dia a dia. Então, foi daí esse mostrando movimento. Mostrando a vida real. Vida real. Porque, às vezes, no Instagram, a gente nem tem como estar colocando tudo. Exato. Porque não dá tempo da nossa rotina completa. Exatamente. Então, a gente coloca alguns recortes e o que faz com que muitas mulheres se acham incapazes
Nossa, ela consegue, mas eu sou incapaz de conseguir fazer essa rotina que ela tem. Eu falo que a mágica acontece no bastidor, quando ninguém tá vendo. Quando a gente tá chorando, quando a gente tá sangrando. Persistindo. E aí as pessoas olham o nosso palco, né? Nossa, como ela consegue, nossa, como ela... Mas às vezes a gente faz mesmo desmotivada, mesmo sem vontade, mesmo não querendo fazer, mesmo com problemas internos. Então, esse foi o movimento e foi esse ponto que quando eu percebi que elas me mandavam mensagem, nossa, sua frase mudou o meu dia. Hoje eu estava passando por uma situação X e eu lembrei do que você falou naquele dia nos stories. Então eu comecei a perceber esse movimento nesse sentido, quando eu comecei a receber esse tanto de direct dessa mulherada. E aí elas vão percebendo, né, o poder de se priorizar. Com certeza, porque muda jogo, né? Quando você é o centro da sua vida, você consegue se posicionar, você consegue ser mais confiante, você consegue dizer não, você consegue dizer sim para oportunidades que são para sua vida, porque muitas vezes a gente se fecha quando a gente não tem autoestima, acha que não tem confiança. Exatamente. Agora, quando a gente se prioriza, quando a gente está no centro da nossa vida, e não é ser egoísta, é ser prioridade. Tem muitas mulheres que falam assim, ai, Paty, mas como é que eu vou fazer? Eu vou deixar meus filhos. E eu falo, mulher, seus filhos precisam que você esteja muito bem, para que eles estejam bem também. Aí eu falo, imagina só o seu filho crescer e descobrir que você se anulou, abriu mão da sua vida para criar ele. E eu falo, você joga uma responsabilidade que não é dele. Exatamente. E não tem como você ter filhos saudáveis e felizes se você não tá feliz, se você não tá saudável, se você tá acima do peso, se você olha e não se gosta, se você tá em casa com eles, ou se você tá muito tempo no trabalho, quando você tá com eles, você não tem tempo de qualidade. Aí você tá com eles pensando no trabalho, pensando naquilo que você não tá construindo, e quando você tá no trabalho, você tá pensando na culpa que você não tá com eles, que você não tá tendo tempo de qualidade. É uma loucura, né? Eu sempre falo, a gente sempre acha que pode fazer mais, que deveria fazer mais pelos nossos filhos, mas nem sempre a gente tem essa percepção pra gente, né? Perfeito. Então, eu tenho que ter mais tempo para ele, eu tenho que fazer mais coisa para ele, eu tenho que comprar mais roupa para ele, mas quando vai ver, tem 5 anos que não comprou uma roupa para ela, que não entra em nada relacionado à estética, porque acha que é futilidade. Eu tenho uma mentorada que ela tá com os dentes dela, que ela precisa reformar a lente dela, e ela teve neném tem acho que 5 meses. E eu falei assim, vai lá, marca o seu dentista. Ela fala assim, ai, Paty, mas como é que eu vou deixar a minha filha? Eu falo assim, mulher, são algumas horas só. Ai, mas eu me sinto culpada, como é que eu... Falei, mulher, vai! E aí ela comprou a passagem, vai vir para São Paulo, que ela não é daqui, vai vir. E ela ainda tá com o coração apreensivo. Eu falei, confia, mulher, confia que vai dar certo. Você vai voltar com as suas lentes, sua filha vai estar lá, ela não vai nem lembrar que você saiu, entendeu? Mas você vai ter se cuidado, vai ter se priorizado e tá tudo bem, tá tudo certo. Você não vai tirar dela por estar colocando em você, por estar se dando esse tempo, né? Sim. É importantíssimo. E pilares, quais os pilares que você entende que faz com que essa mulher ela tenha esse poder de renascimento? O que seria ideal para elas seguirem, ou pelo menos entenderem que se elas seguissem, elas conseguiriam esse renascimento feminino que a gente está em busca, né? E isso é constante. Quais são os pilares? Os pilares principais que eu trabalho todos os dias e trago para elas é corpo, mente e espírito. Então, se você alinhar esses três junto com o financeiro, mulher, não tem para ninguém. Você vai virar uma potência. Porque se você tem uma vida financeira onde você consegue se dar segurança, você consegue trazer isso para o seu corpo, para sua mente, para o seu espírito. Então não precisa ser tudo de uma vez, mas você pode começar a trabalhar corpo, mente e espírito para se fortalecer, ter mais autonomia. Então o que é o corpo? Tá tudo junto. O que é o corpo? São os exercícios físicos, é a alimentação, é a água, a hidratação do seu corpo, sabe? As vitaminas, como que tá todo esse contexto? A mente, eu costumo dizer que é o quanto você enche o seu repertório, o quanto você estuda, o quanto você se aprimora, o quanto você está com pessoas conectadas, o quanto você tem mentores que te levam para o próximo nível. Então, cuidar da sua mentalidade. Eu falo que mentalidade é o ponto chave, assim, Sim. Porque o nosso corpo só chega até onde a nossa mente alcança. Se sua mente não alcançar, teu corpo não vai chegar, não adianta. Então, mentalidade é muito importante. Só que para que o seu corpo aguente esse processo, essa jornada, você tem que estar cuidando dele também. E o espiritual, que eu acredito que é a sabedoria que vem do alto, não tem como a gente negar. A gente precisa dessa sabedoria que vem do alto, que traz essa força para nós de uma maneira que a gente não sabe explicar. Então, toda vez que a gente se conecta, a gente se encontra mais, né? Muito Deus mais. parece que vai acendendo
né? O universo Exato, vai iluminando vai para a gente iluminando. encontrar o nosso caminho. Nosso caminho, nosso propósito, pessoas, né? Então, eu sempre peço assim, Deus, me conecta com seus amigos, me conecta com suas amigas, me traz luz, abre o caminho. E a cada vez, a cada oração que a gente faz, a gente de fato vai abrindo esses caminhos, porque além da gente pedir permissão, o que eu acredito que ele já deu toda a permissão pra gente prosperar, pra gente ser essa mulher que pode mais, eu acredito que ele nos mostra, né? Então, ele, além de nos mostrar, a gente vai abrindo essa permissão interna. Então, se você se conectar com esses 3 pilares, corpo, mente e espírito, cuida do teu corpo, fortalece a sua mente e traz o espiritual para você ter essa sabedoria do alto e trabalha seu financeiro, mulher. Tu vai voar, entendeu? Ninguém vai te parar. Sim. Ninguém vai te parar. Porque o financeiro, ele traz essa segurança para nós. A gente precisa. Precisa. A gente precisa construir a nossa história. Mulheres posicionadas, né? Sim, perfeito. Sim, a Mulher gente precisa. E financeiramente, se você não está com essa segurança, você não consegue construir. Perfeito. Simples. Você sempre vai achar que você esse medo de acontecer alguma coisa e eu me perder. Nem sempre precisa acontecer o pior para você ver que você tem potencial para poder conseguir mais, conquistar mais. Infelizmente, muitas vezes a mulher fica sem nada. Sim. O homem abandona porque ele já deu vários sinais que era para ela sair e ela não quis, ela continua ali, não vou. Assim como é difícil, né, para uma separação é muito difícil, mas a gente precisa entender o momento que aquilo ali já não é mais saudável estar vivendo, que eu estou me colocando ali, eu estou permitindo que isso aconteça na minha vida. Muitas vezes a parte financeira ela conta demais, então às vezes não precisa você separar para estar acontecendo, é você começar a se posicionar no seu relacionamento, se posicionar no meio que você está e começar a ver de que forma você pode prosperar financeiramente. Exato. E se você ajuda outras mulheres a se posicionarem, a prosperarem, a entender que tem um caminho além do que ela está vivendo, que ela pode mais, que ela consegue, que ela vai conquistar mais, você começa a se empoderar também. E também tendo mais prosperidade, tendo caminho. Eu faço muitas mentorias, eu tanto dou mentoria quanto eu compro muitas mentorias. Sim. Eu acho de extrema importância, é um investimento que facilita muito a nossa rotina, a nossa vida. Além de te dar mais autoridade, né? Porque você conversa com pessoas que estão no padrão nível. Que você às vezes você quer estar e você não está conseguindo no meio que você está ali. Você conversa, a pessoa não entende, o outro não entende o seu linguajar, e aí quando você está numa mentoria, você investe em uma mentoria, você fala, gente, era isso que eu queria ouvir mais. Exato. Verdade, esse poder que eu preciso. Perfeito. E é assim, o universo vai apresentando pessoas que vão mostrando que a gente está no lugar certo, que a gente está no caminho certo. Perfeito. Né? Você vai conhecendo, sendo apresentada. São os nossos pedidos, na verdade. Sim, que a gente pede tanto, coloca pessoas boas no meu caminho, eu tô aqui para fazer a minha jornada, construir a minha jornada sem fazer nada de ruim na jornada de ninguém. Exatamente. Eu só quero cumprir a minha, coloque pessoas que me ajudem a isso e que eu também possa. Sim, a gente tem que estar disposta para isso, né? Porque antes de levantar para ensinar, eu preciso sentar para aprender. Sim. Então, tudo é equilíbrio, eu não consigo cobrar um valor que eu ainda não paguei, não sei se você é assim, mas eu bato muito nessa tecla. Se você quer cobrar mais, você precisa pagar, você precisa se especializar, porque senão você cai naquela autossabotagem e a síndrome do impostor. Sim. Né? Você querer cobrar ou querer ganhar tão bem, sendo que você não está investindo, não está trazendo o conhecimento necessário para te gerar essa bagagem. Então, estar com pessoas que estão alinhadas, que querem estar com pessoas que são ou estão no patamar que a gente quer estar, faz toda a diferença. Porque você começa... Uma expansão de consciência gigante. E que a gente, só quando está no meio que a gente entende. A gente fala, por que eu não estava aqui antes? Exato. Mas porque eu não me permitia estar aqui antes. Exato. Eu não me permitia ter essa conexão com essas pessoas. A gente se sente pequenininha às vezes, né? Quem sou eu? Sim. Olha o resultado delas. Quando você consegue fazer isso, essa mudança que você conseguiu com a sua história, com a sua vida, e consegue, com ela, ajudar outras, transformar a vida delas também, você começa a falar assim, caramba, eu só não consigo chegar lá se eu não quiser. Exatamente. É só uma questão de tempo. E eu quero agora me comprometer com o processo. Fazer o que tem que ser feito, investir tempo, investir dinheiro.
Dentro de casa. Dentro de casa com as suas filhas, hoje, o que você acha que é primordial elas terem de consciência para elas se transformarem em mulheres que podem mais, que podem fazer mais pela vida delas, que elas consigam ver o que você fez e que elas não precisam passar por nada daquilo, elas têm um poder de escolha, elas têm uma responsabilidade nas ações delas, mesmo sendo pequenas. Eu acredito que a gente que tenha essa força, essa necessidade de crescimento e ajuda tantas outras mulheres, a gente acaba fazendo isso com as nossas filhas, né? De querer mostrar qual é o ponto que você considera essencial, que você não deixa de falar sempre para elas, que elas precisam ter consciência e que você quer deixar, que elas sempre lembrem de você assim. Eu sempre falo para elas que elas são suficientes. Você é suficiente. E quando você é suficiente, você não precisa se provar. Então eu trago muito isso para elas, porque isso molda muito a nossa autoestima. Às vezes a gente está em relações que não nos cabe, porque a gente está buscando essa aprovação, porque a gente não se sente boa o suficiente, não se sente capaz o suficiente, seja em relacionamento amoroso, relacionamento em amizades, trabalho, profissional. Então eu sempre falo para elas, vocês são suficientes. Trabalho muito com elas também a questão da integridade, da honestidade, sabe? Você não precisa tirar de ninguém. Sim. Você é boa, você tem os seus dons, os seus talentos. Todo mundo. Então em casa eu tenho 3. São irmãs. Uma é diferente da outra, sabe? Uma é mais quietinha, a outra é mais furacão. Uma desenha excelentemente bem, a outra canta muito bem, a outra tem uma delicadeza, a outra já tem uma potência, um estilo de liderança. Então eu busco trazer uma lapidação para cada ponto, para cada característica para cada virtude de cada Sim. uma, sabe? Eu não trabalho com as 3 igual, da mesma forma. Então eu moldo isso. Eu falo muito para as minhas seguidoras o quão importante é a gente ser a treinadora dos nossos filhos, e a gente só consegue treinar os nossos filhos com coragem, autoestima, se a gente tiver isso primeiro. Então por isso que é eu para transbordar. Então eu moldo o caráter delas, os princípios, os valores. A gente tem todo esse poder. Exatamente. Não que a gente seja perfeitas, aí isso é um ponto muito importante. A gente está no processo de evolução e o processo eterno, ele só vai acabar quando a gente, né, for para o céu. Sim. Mas a gente precisa se posicionar como as treinadoras dos nossos filhos, e para isso a gente tem que se enxergar capaz para isso. Investir na gente, investir neles, né, moldar ali todas as virtudes. Mas o que eu falo para ela, se eu pudesse falar uma coisa, você é suficiente. É forte. Você é suficiente. E o que você acha que faltou para você na sua fase, em alguma fase da sua vida, que se por acaso tivesse escutado, teria melhorado, você teria tomado algumas decisões e ter visto coisas antes de passar? Assim, o que você acha que, de repente, você precisa, faltou? Critérios. Hoje eu sou uma mulher de muito critério, seja para iniciar um novo negócio, seja para fazer parceria com alguém, seja para estar em um novo relacionamento. Eu avalio muito bem antes. O que eu não tinha, né? O que eu não fazia. Então a pessoa contava ali uma história legalzinha, a gente já se abre, a gente já se entrega. Então o que eu gostaria de ter tido antes, além de orientação, claro, mas eu gostaria de ter tido mais critérios. Olhar para mim e falar assim, eu não preciso tolerar isso, eu não preciso estar nesse ambiente, eu sou suficiente, eu me basto, eu consigo algo melhor. Então, tantos relacionamentos que eu já estive ou negócios que não deram certo, foi por falta de critérios, falta de escolher bem, falta de não saber avaliar, estudar e confiar até na minha intuição, sabe? Então, quando a gente não se sente suficiente, a gente se coloca em relacionamentos rasos, em relacionamentos vazios, a gente corre atrás de migalhas, tanto de amizades, se submete. Em todos os campos da nossa vida. Isso é muito importante, ser suficiente, ter critérios, saber escolher e ter o poder de escolha. Eu tenho poder de escolha, escolher quem vai estar do meu lado, escolher os meus resultados, escolher o meu destino, escolher o meu futuro, escolher os meus frutos. Então, eu gostaria muito de ter tido esse poder de decisão antes e ter mais critérios. Porque você foi fazendo um movimento também, Sim. Né? Então, eu acredito muito nessa parte. Mesmo quando a gente vai consumir uma mentoria, por exemplo, eu preciso tomar a decisão. Você tem o melhor para poder estar me oferecendo, porque você passou, você tem todo o caminho, todo o trajeto, mas se eu não quero
Se eu não me vejo Perfeito. merecedora e capaz de consumir, e às vezes eu tenho dinheiro para pagar a mentoria que for, mas eu não tenho ainda a mentalidade de falar, eu preciso me movimentar diferente, eu preciso pensar diferente. Porque a todo momento, até agora, os critérios que eu utilizei não me trouxeram bons resultados. Perfeito. Né? Existe essa parte que a gente precisa ter humildade, Muito. tirar o ego. Exato. Né? Colocar o ego no bolso um pouquinho. E entender que aquele aprendizado que às vezes uma pessoa tá te passando, você precisa adquirir, você precisa entender. E a gente às vezes vai passar por isso depois que a gente passa por uma decepção, depois que a gente perdeu alguma coisa que era precioso para a gente fala, caramba, se eu tivesse avaliado melhor, se eu tivesse tido mais critério nisso, como eu aprendi e não quis utilizar, exatamente, porque a gente coloca uma venda. Coloca. Né? Muitas vezes, porque tanto o relacionamento amoroso quanto o relacionamento de amizade ou profissional, elas dão sinais, deixam sinais, rastros, e você identifica e fala, não é para mim. Exatamente. Isso aqui já foi o suficiente para mostrar que eu vou ter problemas aqui, então isso não é para mim. E quando você não está fortalecida emocionalmente, nem mentalmente, você continua. Assim foi no meu namoro, né? Então eu tive vários sinais de agressão, de rispidez, de grosseria, mas depois que te dá um tapa, esconde a unha, te dá com uma colher, tira com uma concha. Só que como depois vem o choro, vem o arrependimento, nossa, você é a mulher da minha vida, eu não quero te perder por nada. Vem ali a manipulação emocional e você pensa assim, nossa, realmente a pessoa tá sofrendo, ele me ama mesmo, uau! E não, sabe? É só uma forma de te manter ali naquele sistema onde você pertence a um vício emocional. E a gente vai ficando. Então, quando a gente não tem esse emocional fortalecido, nós não conseguimos escolher, ter critério, sair, ter autonomia para ir e vir. Isso é... E depois que você toma essa decisão, não tem força nenhuma que seja capaz de te segurar. Exatamente. Né? Hoje, o que você acha que está faltando para as mulheres entenderem em relação a esse posicionamento, a intencionalidade, uma rede de relacionamentos que funcione? Porque você foi construindo uma rede de relacionamento ali nas suas redes sociais, onde as pessoas começaram a entender que existe sim uma troca genuína. Sim. Nossa, eu aprendo tanto com a Paty, eu estou aprendendo tanto com ela, eu pergunto, ela me ajuda. Eu tive esse tipo de dúvida e ela já me ajudou nisso. E quando você inicia, não é... A mentoria, eu acredito, porque eu venho observando isso, porque ela nasce das próprias necessidades dos alunos, das pessoas, né? Porque elas vão mostrando que a gente tem realmente o que oferecer. Sim, com certeza. Porque se deixar para a gente nunca acha que está capaz de ter uma mentoria, de ser mentora de alguém. Exato. A gente fica consumindo mentorias, e sempre achando que a gente precisa de mais uma mentoria para poder dar essa mentoria. Enquanto isso, tem um monte de mulheres que estão em degraus abaixo dos seus, implorando, necessitadas, sedentas por você. E você falando, não, eu preciso daquela mentoria para poder fazer essa daqui, ajudar essa fulana. Não, eu preciso chegar naquele patamar, para aí sim eu estar pronta, aí sim eu ter autoridade. E não, às vezes uma mulher que está ali, 2 degraus abaixo de você, ela está precisando muito. E aí não dá tempo de você, às vezes, ter essa preparação. Exato. E você tá preparada para ela. Tá preparado para ela. E a gente precisa identificar. A gente tem muito a tal do síndrome do impostor que faz com que a gente absorva essa informação e fale, não estou preparada agora. Não, se eu fizer, parece que eu só estou recebendo um dinheiro que eu não estou ainda merecendo ganhar. Então, a gente nunca vai estar preparada. Nunca vai estar preparada. A gente vai consumir várias mentorias, vários conteúdos, vários livros e nunca. Porque o conhecimento ele é infinito. Eu lembro da minha primeira mentoria. E a gente aprende tanto com o mentorado também. Muito. Eu sou apaixonada. Sim. Toda vez que eu termino uma sessão, eu falo assim, nossa, que gostoso. A gente tem sites também. Exatamente. Eu lembro que a minha primeira mentoria, eu montei ainda não tendo toda a expertise, mas eu entendi a necessidade delas, eu entendi que eu poderia ajudar com aquele ponto ali. E a minha primeira mentoria eram 4 sessões, mais 30 aulas gravadas por R$39. Meu Deus! Hoje eu olho e falo, meu Deus do céu, que absurdo! Por R$39, 4 sessões individuais de 1 hora. Será que alguém vai comprar?
Muito. E eu falava assim, gente, eu preciso aumentar para 50, mas ninguém vai pagar 50. Quem que vai querer pagar R$ 50? Comece do jeito que tá, mas comece. Exatamente. É isso. Comece. Porque às vezes você tem vários insights aí e você está deixando tanto dinheiro na mesa quanto transformação em mulheres à sua volta. Mulheres que podem mais, podem construir, podem também te levar a um degrau mais alto. Exatamente. E hoje, olhando, né, para os resultados, antes eu tinha medo de cobrar 39, para eu passar para 49 foi, meu Deus, quando eu comecei a cobrar 97, por esse acompanhamento já foi difícil. Hoje eu cobro mais de 3, hoje eu cobro mais de 3.500, às vezes 5, 10. E eu tenho mulheres que falam assim, Paty, o meu sonho é passar com você, o meu sonho, um dia eu vou me organizar e passar com você. Tem mulheres que juntam dinheiro, que se organizam, que se programam e passam pelo acompanhamento comigo. Então, mulher, começa com o que você tem, com todas as habilidades que você tem hoje. Ah, mas não tá bom ainda. Está. Te garanto que tá. Cobre ali um valor que você se sinta segura. Ah, mas não... Vai. Às vezes você vai achar que não é, que não vão pagar, mas tem alguém precisando de você. E foi assim comigo. E é só o início. Daqui a pouco eu vou estar cobrando 100 mil, daqui a pouco eu vou estar multimilionária com o meu trabalho. Sim. E sendo referência na área de mentalidade. Então, quando a gente tem um objetivo, um alvo, um propósito, isso nos move e nos deixa ir muito além, muito sabe? Mais. Então, hoje eu olho para isso e falo assim, meu Deus, eu cobrava R$ 39 por toda essa entrega. Ainda com medo de não pagarem. E hoje eu vejo os resultados, eu vejo mulheres querendo, desejando, se inspirando, isso não tem preço. Sim, é sobre a transformação que a gente causa, que a gente consegue causar na vida das pessoas, não é sobre a gente. Sim, não é sobre a gente. E a gente vai construindo esse sucesso da mentoria, da pessoa conseguir enxergar pontos que estavam cegos de acordo com o movimento. E elas, às vezes, não querem acessar aquilo. Não. Então, para você como mentora, tem todo um jeito, principalmente como terapeuta, tem toda uma técnica para você conseguir acessar aquilo que ela não quer acessar. Exato. E que em determinados momentos da mentoria você consegue fazer isso, e aí ela começa a florescer. Que estava ali, estava apagado, fala, nossa, eu não consigo mais ser aquela pessoa de antes, mas ela não quer acessar, ela não quer entender que ela precisa. Para poder florescer novamente. Para encerrar, qual o recado que você gostaria de deixar para as nossas seguidoras, as nossas inscritas? Bom, eu diria que além de você poder muito mais, você pode sempre fazer do limão a limonada. Você não é o que te aconteceu, você não é a situação que você está hoje, você é quem você decide ser, a mulher que você se posicionar para ser, a mulher que você escolher ter os resultados. A vida ela vai te entregar se você se posicionar, se você tomar essa decisão e se você se colocar pronta e não necessariamente estar pronta, mas aqui dentro você se colocar para esse movimento, as coisas vão te encontrar, os caminhos vão aparecer. Então, esse é o meu recado para você, decida fazer do limão a limonada, a grama do vizinho não é mais verde, é só você que não tá regando a sua, então bora fazer por você aquilo que ninguém mais pode, só você. Só você. Mova-se, gente, mova-se, faça acontecer, porque é com o nosso movimento. Eu amei a nossa entrevista, amei também, o nosso foi leve, foi gostoso. Eu gostaria horas aqui. Eu também, a Paty, né? Paty, me achará. Gente, olha, a gente encerra por aqui. E não deixa de se inscrever no nosso canal, ative as notificações, curta, compartilhe para mais mulheres poderem ter acesso a essa mulher incrível, a essa mulher maravilhosa. Gente, você vai crescer com essa mulher, você não tem noção do quanto você pode absorver. É surreal. Maravilhoso. É isso, ficamos por aqui, até o próximo episódio.